Oi pessoal, saúde a todos com a paz do Senhor. Mais um dia aí, agradecer aí as nossas visitas no nosso blog. E dizer para todos aí que sempre lembrar que a palavra de Deus é a prioridade no nosso blog. Se você não concordar com alguma coisa, você pode estar mandando e-mails, fazer o seu comentário. Em cima da palavra de Deus a gente vai esclarecer, porque a gente não pode buscar a nossa vontade, o que eu acho, o que eu penso, mas sim aquilo que Deus pensa, né? A gente sempre ora, pede a Deus para que Deus venha mostrar na palavra. E a gente não é, para todos ficarem cientes, que a gente não é contra ninguém. A gente está buscando a palavra de Deus, a gente está buscando entender a palavra de Deus. Então a gente tem um vídeo, a gente vai mostrar, né? Como todos já viram o título, né? E a gente vai mostrar a palavra de Deus, porque por que você vai para a igreja? Para que você tem uma Bíblia? Para que você busca, né, uma solução para os seus problemas? Para que eles venham sair, para que você ache o caminho, né? Para você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas a fonte que você se alimenta, ela é muito importante. A fonte que eu digo, da onde vem? Quem me traz ensinamento? Porque às vezes você acha que se você tiver um profeta, e esse profeta ele estiver fora da palavra de Deus, ele vai te levar à morte. Não é não, você está julgando, você está trazendo aí uma divisão, problemas. Não. A gente não pode, não estou contra a igreja A, B ou C ou D. Às vezes eu falo muito de uma, mas não é. É onde está o erro. A gente tem que ir no foco. Onde é o erro? Jesus fala assim, ó, se o seu olho se escandalizar, arranque ele fora. Então, ou seja, Deus mandou você arrancar a bochecha? Não, ele mandou você arrancar o olho. Se o seu olho, então ele deixou claro, se o seu olho te trazer problemas, arranca ele, né? Então, Jesus ele é claro, ele é objetivo, ele não manda você ficar enrolando, tenta consertar, passa uma pomadinha, não. Olha, se o teu olho te fizer escandalizar, arranca fora. É melhor arrancar ele fora do que você ter problemas para a sua vida. Então a gente vai ler aqui, primeiro antes de mostrar o vídeo, né? Uma pessoa fez uma montagem de um vídeo, eu praticamente só vi agora, né? Ele já é um pouco antigo, né? Mas a gente vai estar comentando. E porque o caminho que você está buscando, o caminho que você está seguindo é muito importante para a sua salvação. A salvação é individual, mas se você aprender errado, para onde você vai? Né? Você pode ver que lá quando que fala sobre as pessoas que chegam até Jesus e digam, Senhor, mas no seu nome expulsamos demônio, em seu nome falamos novas línguas. E Jesus ele fala o quê? Ele diz assim, ó, não vos conheço. Para elas estavam agindo certo. Para elas estavam expulsando demônio, profetizando, falando novas línguas, entendeu? Mas para Deus não é. Deus ele fala claramente, meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem meus caminhos seus caminhos. Então Deus ele fala claro isso. Os pensamentos de Deus não é os nossos. Então a gente tem que buscar entender qual é a vontade de Deus. E como é isso? Buscando aqui, ó, na palavra, gente. Na palavra de Deus. Não adianta eu falar, eu sou de tal igreja. E esses dias, uma menina, ela ficou muito, né, brava assim, né? E até pôs um negócio lá para excluir ela do Facebook. E eu excluí. Entendeu? Por quê? Porque, gente, a gente tem que entender uma coisa. Nós temos a Bíblia. Nós temos a palavra de Deus, e aqueles que são de Deus ouvem a voz de Deus. Quem não quer ouvir não é de Deus. Quem não quer ouvir a palavra de Deus não é de Deus. Não é assim, todo mundo é de Deus. Deus criou todo mundo, você entendeu? Mas nem todo mundo vai ser salvo. A verdade é essa. Quando fala lá, muitos se lamentarão, né? E muita gente fica assim, né, a outra. Não, é das igrejas. Muitos se lamentarão. Então às vezes você está aí, você está buscando, e não pense que Deus vem buscar uma placa, não, gente. Deus não vem buscar a placa tal vai subir, ou a placa tal vai subir, não. Deus vai buscar um povo separado. Então vai um pouco de uma igreja, um pouco de outro, um pouco de outro, um pouco de outra, mas as igrejas que buscam verdadeiramente Deus, que buscam verdadeiramente Jesus Cristo, não é um lugar ou no outro. Eu vou mostrar para você que o próprio Jesus fala isso. Pode ter escrito Jesus na parede, o Senhor na parede, mas Jesus fala que nem todo que fala Senhor, Senhor vai entrar. Tá bom? Vamos lá. Eu vou mostrar para você que um profeta, ele pode sim te levar para a morte. E uma morte terrível. Você pode ver que existem vários tipos de morte. Mas aqui, ó, você abre em 1 Reis 13, versículo 15. Em diante, a gente vai ler.
É a história de um profeta. Deus, ele chamou o profeta, falou assim, olha, vai, profetiza no altar. Só que não é para você ficar lá, se alimentar naquele lugar, fazer nada naquele lugar. Não é para ficar lá como um hóspede, mas como um profeta, né? Então o que aconteceu? Porque e tá se alimentando ali, passeando, não era para passear, para fazer a obra, certo? E aí o que aconteceu? Ele foi lá, profetizou, estava saindo, um outro profeta, velho, ficou sabendo do que o profeta fez e foi lá falar com ele. Vamos dizer o que ele falou, só que Deus tinha dado uma ordem. Deus falou assim, ó, não faça isso. Não coma, não beba. Entendeu? Nada. O profeta foi lá, fez a palavra, estava descansando. O profeta velho, ele ficou sabendo disso aí e foi atrás dele. Vamos lá. 1 Reis 13, 15 em diante. Então lhe disse, vem comigo a casa e coma pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Você está vendo aqui? Por isso que a gente tem que ler a Bíblia e meditar nas coisas que está escrito. Não é eu ouvi só e eu não vou procurar aqui para ver se está escrito. Você é o quê? Né? Você tem que ser uma pessoa de Deus, buscar a Deus. A palavra de Deus, ela vai te salvar. Não é a palavra do homem, não. Você pode ver aqui que era um profeta. Você pode ler em 1 Reis, no capítulo 13 inteira. Eu estou lendo uma parte aqui para você entender, porque a gente não tem muito tempo, assim, senão o vídeo fica muito grande. Então você vê aqui que um profeta velho procurou e falou, vamos à minha casa. Só que a palavra de Deus, você diz para ele não fazer isso. Não faça isso. Assim como Deus fala para você se afastar das pessoas que pregam errado. Deus fala para você se desviar do mau caminho, que a porta é estreita. Mas tem gente que continua. Essa menina que eu estava comentando, ela falou que não queria saber de nada e que não queria escutar a opinião. E era para me excluir ela. Mas Deus fala outra coisa. A idolatria, gente, não é só para a imagem, não. Se você começar a adorar uma placa de uma igreja e ver que ali acontecem abominações ali dentro e você consente com isso, você vai ficar. A palavra de Deus, ela garante que você vai ficar no arrebatamento. Você vai ficar no arrebatamento, você vai ser julgado e corre o risco de ir para o inferno. Eu vou falar depois, no próximo vídeo ou no outro, sobre ser servo de Deus. Muitos têm servido a criatura e não o Criador. É o que Deus fala, gente. Não é porque Deus abriu uma igreja, Deus permitiu uma igreja que a igreja está certo. Vê o Evangelho de João, o que as pessoas faziam para Jesus dentro do templo. Queriam apedrejar Jesus, queriam crucificar. O povo de Deus entregou. O povo de Deus entregou Jesus para morrer. Ah, mas foram os romanos. Era o governo que dominava naquela época. É os romanos que estavam ali no comando do poder. Mas quem entregou Jesus Cristo foi o próprio povo de Deus. Povo escolhido. E dentro das igrejas hoje é a mesma coisa. Você vai falar de Deus. Você vai falar da palavra. Você vai pregar o que Deus quer. Você vai falar, você vai para o inferno. Você não vai ser arrebatado. Se arrependa do mau caminho. Aí fala que você está julgando. Que salvação individual. A salvação individual, você que faz a obra. A salvação individual. Mas você tem que ficar no pé da ovelha. Não pensa que porque você fala uma vez a pessoa não quer mais saber, o que você tem que falar de novo. Tem que falar e falar e falar, porque você tem que ter amor às almas. Por isso que eu falo. Porque Deus manda falar. Então vamos lá. Então ele disse, vem comigo. E ele diz assim, ó, porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali nem comerás pão, nem beberás águas, nem tornarás a ir pelo caminho porque fostes. Ou seja, vai, volta e não volta mais lá. E ele lhe disse, também eu sou profeta como tu. Então você está vendo, gente, que as pessoas têm dado muito ouvido a pessoas e não a Deus. Deus não é Deus de confusão, já existe a Bíblia está escrito, e você segue profetas de Baal, profetas que se dizem profetas, pessoas que se dizem eu tenho Deus, eu sou de Deus, as pessoas se desviam, ou você será aí entregue a uma morte terrível, e eu vou ler para você,
Porque você está desobedecendo Deus. Não pensa que você está me desobedecendo, não. Eu estou mostrando para você que está escrito, o diabo usa a Bíblia. O diabo não quer abrir olho de ninguém, não. Você pode ver que quando o diabo usou a palavra, era para levar Jesus a se jogar e praticamente se suicidar. E isso aqui é a palavra da vida eterna. Eu não estou usando essa palavra para mandar você se jogar e se suicidar, mas você salvar a sua alma. Vamos lá. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali não comerás. E ele lhe disse, também eu sou profeta como você. E um anjo me falou pela palavra do Senhor. Você vê que ele usou também a palavra. Vamos lá. Dizendo, faz-o voltar contigo a tua casa para que coma pão e beba água. Porém, mentiu. Mas é claro que o profeta não sabia que ele estava mentindo. Mas custava ter ouvido o que Deus falou, a palavra de Deus primeiro? Você tem a Bíblia. Antes de Deus usar essa igreja, Deus mandou a Bíblia. Antes, Deus já falou para Moisés. Antes, Deus criou o homem e deu uma ordem para ele não desobedecer. Então hoje, uma pessoa ela vem se dizendo profeta, usa, né? Porque hoje em dia, muita gente, você vê que aqui o profeta não usa passagem nenhuma da Bíblia, passagem nenhuma das Escrituras para mandar ele voltar. Hoje você vê muita gente, esse vídeo que você vai ver agora, não tem usando mais a Bíblia, não. E não é, eu não estou aqui contra o Bispo Macedo, não estou contra o Bispo Valdomiro, estou contra o Silas Malafaia, R.R. Soares, mas aqueles que abandonam a palavra de Deus, porque isso vai levar as pessoas para o inferno. É uma morte terrível. Então eu vou mostrar o vídeo, porque é o vídeo que eu tenho para mostrar. Então se você se sentir ofendido porque você é dessa igreja, você tem que se sentir muito mais ofendido porque o profeta abandonou a palavra. Não é porque que eu estou falando. Eu estou mostrando que Deus permite que você veja esse vídeo para você entender que às vezes o seu guia, o seu profeta, o seu pastor, o seu, como a menina falou para mim, aquela pessoa que está... Eu não lembro a palavra que ela usou, mas ela disse, ele é o meu... sei lá, nem lembro. Então você tem que ver o seguinte, e é uma pessoa que leva para o erro, a pessoa está se aceitando para o erro. E olha, gente, não é mais inocente. A partir do momento que você escuta essa palavra, sabendo que o profeta velho, ele pode te levar, o profeta que abandona a palavra, que usa a palavra do jeito errado, pode te levar para uma morte terrível. Meu sacerdote, ela falou. Então veja bem, quem é o seu sacerdote? Quem é o seu pastor? Quem é o seu bispo? Quem é o seu presbítero? Quem é o seu líder do grupo jovem, evangelização? Quem é o seu líder aí daquele grupo de obreiros? O que ele está falando? Tem usado a Bíblia? Porque falar, até papagaio fala. Você entendeu? E você tem que ver se isso vai te trazer algum benefício. Hoje está se usando palavra para tudo. Vou falar sobre o cerco. Não é hoje não, mas vou falar. Manda fazer isso, manda vender aquilo, manda comprar na igreja. Tá errado comprar coisa dentro da igreja. Eu vou falar depois também, vou fazer um vídeo sobre isso também. Comprar, você que compra coisa dentro da igreja. Eles falam para você comprar, você vai lá e compra. Ah, lá no fundinho tá vendendo isso, você vai lá e compra. Mostrar na palavra. Deus, se ele mandasse Jesus Cristo hoje aqui, você que comprou alguma coisa na igreja esses dias, e você vendeu, Deus ia te expulsar da igreja. Então quem você está escutando? Tem que se escutar a voz do Senhor, a voz de Deus, a palavra de Deus. O profeta falou aqui. A palavra do Senhor falou para mim não voltar pelo caminho que eu vim. Ninguém usa mais base bíblica para nada. Base bíblica para nada. Então quer dizer, se eu ganhei aí 100 almas para o reino de Deus, porque crê que o que eu vou falar é de Deus, eu falo o que eu quiser. E você está agindo da mesma maneira. A pessoa que você sabe que te falou de Jesus, ou a igreja que você chegou, se desviou e você continua. Não tem coragem de chegar no seu pastor? Mas não está escrito. Mas não está escrito na Bíblia, não está escrito na palavra. Que é assim. Examinar. Você pode ver, tudo que Jesus fazia lá, até mesmo lá o filho da jumenta, estava escrito.
Jesus não podia falar assim, eu sou filho de Deus, eu vou pegar um cavalo alazão. Saiu da palavra, saiu da presença de Deus. Saiu da palavra, saiu do propósito de Deus. Saiu da palavra, porque Deus vela pela palavra dele. Lá fala em Jeremias. Para que ela se cumpra. Então não adianta querer inventar, não. Não adianta querer falar sem usar a Bíblia. As pessoas não usam mais a Bíblia, não. O que a gente pode fazer com a Bíblia? Segurar papel? Calçar um pé aí de uma geladeira? De um sofá? O que você está fazendo com a sua Bíblia? Porque se você não usa para obedecer, você está calçando. Vamos lá. Também eu sou profeta como você, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu. E tomou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar o velho, né? E chamou ao homem de Deus que viera ajudar, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebeldes à boca do Senhor, e não guardaste os mandamentos que o Senhor teu Deus te mandou, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar de que eu tenho dito: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de seus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele a jumenta para o profeta que o fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Viu? Quando você desobedece a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, porque você vê que Deus ele deixou claro, porque desobedeceu a voz de Deus, os mandamentos de Deus. Quando eu falo para você, eu estou usando a Bíblia. E se você não concorda, e você vem aí usar, mas a salvação é individual, me deixa quieto. Deixa, porque eu tenho a minha vida. Você está indo contra a palavra de Deus, você está se levantando contra a palavra de Deus. Quando você fala salvação individual, você está me julgando, você está falando coisa besteira, você está indo contra a palavra de Deus, porque eu estou usando a Bíblia. Eu não estou usando aqui pensamento meu, não. Agora a gente vai ver o vídeo, e eu vou mostrar para você onde está escrito. E aí você vai tirar a sua conclusão. São os frutos que fazem a pessoa verificar. Basta você ver. Você canta, você tem música, você toca música, você ouve a música o dia inteiro. Aí o que acontece? Como é que está a sua vida? Uma porcaria. Por quê? Porque você se embriagou de emoção. Essa é a realidade. Uma das pessoas, aliás, são poucos os que eu realmente aprecio. E um dos poucos que eu aprecio, dos cantores que tem por aí, é o Paulo César, do Grupo Logos, não é isso? Sim, senhor. Aquele rapaz, ele me parece muito sensato, porque a música dele, a letra das músicas dele, é sempre uma letra que tem uma mensagem, que tem um conteúdo. O resto é tudo larará, larará, larará. É igual carnaval. Lá, lá, lá. Todo mundo começa a se mexer, todo mundo começa a bater palma, todo mundo entra na emoção, de repente está todo mundo caindo pelo poder do diabo. Essa é a realidade. Caindo por conta daquela onda do caicai. Do caicai. Tem hinos que são verdadeiras pregação. Quando se canta o hino, já é uma pregação de salvação para a pessoa. Pois é. Infelizmente, essa é a pura verdade. Eu quero dizer para você, ô bispo, antes que o senhor tem base bíblica para falar assim contra a música. Eu tenho base bíblica. Você quer ver uma coisa? Davi tocava sua harpa e o demônio que estava em Saul, no rei Saul, ficava acomodado, ficava tranquilo. Vai ver, até dançava. Eu não sei se ele dançava, mas uma coisa eu sei, ele ficava tranquilo. A Bíblia fala que ele ficava tranquilo. Não usou a Bíblia, certo? Vamos começar por aí. Não tem Bíblia na mão dele. Ele não disse a passagem, ele não disse nada. Então ele vai dizer, quem quiser procura na Bíblia. Ninguém vai procurar, certo? Hoje, essa semana, acho que foi essa semana ou a outra, eu conversei com uma menina e
Ela é da mesma igreja dessa menina que falou para até excluir, que ela não quer saber de ouvir de nada. E aí a menina falou, não, eu também sou dessa igreja, tal. E ali começou ali eu falando de Deus, e ela rebatia, eu falava de Deus, ela usava a palavra de Deus também. Quando eu disse sobre os frutos do Espírito Santo e os frutos da carne, e ali ela viu que aquilo que estava acontecendo ali, ela tinha que ceder, porque a palavra de Deus ela tem que prevalecer. E ela disse claramente, ela disse, é verdade. E ali há salvação naquela vida. Então o que acontece? A palavra de Deus, gente, ela tem que ser preservada. Ela tem que ser, porque você vê que são dois, Deus sempre deixa dois exemplos. Uma luta ali pelo um erro que está na cara, porque a palavra de Deus ela é uma só, ela é verdadeira, ela é luz para os nossos caminhos. E a outra claramente viu que a verdade é a palavra de Deus. Não é placa que vai salvar a gente, não. Você que não concorda, mande a passagem. E a gente vai estar colocando aqui um vídeo para vocês que querem tirar suas dúvidas. Está acontecendo isso na minha igreja, isso. Então ele falou assim que o espírito ficava calminho de Saul. E outra coisa, gente, a gente tem que deixar claro aqui para todo mundo, você que está ouvindo e fala, né? Porque tem muitas pregações sobre Saul. Saul isso, Saul aquilo. Isso aqui era um espírito mau enviado da parte de Deus. Demônio é uma coisa, espírito mau é outra. Entendeu? Ah, mas não é a mesma coisa? Não. Foi expulso lá do céu quem? O diabo, né, e seus anjos. Então aqui é um espírito mau da parte de Deus. Porque Saul se desviou. A Bíblia não diz que Saul estava endemoniado. Que a gente vai ler aqui, ó. 1 Samuel 18, 9 ao 11. Vamos lá. 9. 1 Samuel, capítulo 18, do 9 ao 11. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu que no outro dia, em que o mau espírito da parte de Deus não é endemoniado, não. Ele estava sendo perturbado, mas Satanás não tinha o poder de colocar a mão aqui, não, gente. Entendeu? O diabo ele tem um limite na vida da pessoa, ele tem aí um limite para tocar na sua vida, mas o que Deus vai fazer, o diabo não pode tocar, não. Não pensa você que tem pessoas aí que estão sofrendo, que é o diabo. Deus permite a atuação, mas tem coisas que a pessoa vai tratar com Deus, face a face, cara a cara. Pode ter certeza. As pessoas que não escutam a palavra de Deus vão gemer. Vão gemer, porque é a palavra de Deus. Você viu o profeta? Imagina, gente. Você às vezes toma uma mordida de uma formiga, já dói o dedo. Dói ou não dói? Mas você imagina um leão. Dói ou não dói? Então começa a não dar ouvido para a palavra. Começa a dar ouvido para as pessoas. Começa a debater com as pessoas que são de Deus. Começa a expor seu pensamento de falsos profetas, lutar por uma placa de uma igreja sem base bíblica. Falou que na Bíblia está escrito que o espírito, né, que para ele, o bispo falou que é o demônio, mas aqui a gente está provando que não é demônio. É um espírito mau da parte de Deus. Vamos lá, aconteceu que no outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. 2 vezes ele fez isso. Se isso aí tá calmo, então eu não sei o que mais tá nervoso. A música, o louvor, né? O louvor a Deus, ele deixa o inimigo irado. Então, você tem que ouvir o louvor, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Entendeu? São louvores ali que falam de Deus, da busca de Deus. Mas você entendeu? Se você está calmo, eu não sei mais o que é estar nervoso. Vamos ver mais. E tem na Bíblia. Ele diz que a Bíblia diz que o demônio ficava calmo.
E o que eu mostrei para você, você pode ler. 1 Samuel fala sobre Saul, capítulo 18, versículo 9 a 11. Então ele disse que ele tem base bíblica para isso. Só que ele falou uma coisa que não tem na Bíblia. E agora? E agora, se você der ouvido para uma pessoa que não usa a palavra de Deus, você vai ser atacado, porque o diabo vem para atacar as pessoas ao nosso derredor, como um leão. Não é que diz a palavra? Como um leão. Vamos continuar. Quando Davi parava de tocar a harpa, novamente aquele espírito imundo que estava no rei Saul, o que acontecia? Fazia movimentar e ele sentia angústia e novamente Davi tinha que ir lá, novamente dedilhar a sua harpa. Ó, aqui achei a palavra, aqui ó, 1 Pedro, né? Aí você pode ver capítulo 5, versículo 8. Olha o que fala aqui, ó. Para você do profeta novo, foi ouvir o profeta velho, né? Você pode ler lá em 1 Reis 13, versículo 15 em diante. 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando alguém para tragar. Então você vê bem, eu quero que você repare. Imagina o profeta velho, é o Bispo Macedo. E o profeta novo, é esse rapaz que está com ele aí comentando. Você pode ver que ele não tem um pensamento formado de nada. O bispo fala uma coisa, ele concorda. Fala outra, ele concorda. Então, ele não sabe, ele está totalmente perdido. Então, ele fala uma coisa, na hora o bispo vai corrigir ele. Você pode ver que, com certeza, né, ele está defendendo o salário dele. Porque a palavra de Deus ele não defende nada. Então você vê, você está julgando, não estou não, gente. Eu não busco a minha vontade, mas é fazer a vontade de Deus. Então Jesus ele deixa claro que se a gente busca a vontade de Deus, a gente pode falar sobre as coisas de Deus. E se está errado, a pessoa tem que reconhecer que ela está errada. Não sou eu que tenho que reconhecer que eu tenho que parar. Eu estou falando de Deus. Então você pode, repara nesse rapaz. Agora você vê se ele serve a criatura ou o Criador. E vamos ver mais aí. Quer dizer, a música faz o demônio ficar bem suave, tranquilo, leva as pessoas a uma aparente paz, mas na realidade aquilo ali não resolve o problema, é apenas um lenitivo, apenas para isso, mas não funciona. O demônio fica bonzinho. Não, ele não fica bonzinho, ele fica enrustido, ele se camufla mais, essa é a realidade. Bem, a pergunta é: para que serve a Bíblia na sua casa? Para que serve a palavra de Deus? Foi falado aí que não resolve. Música, louvor, o que Davi fazia ali não resolvia. Mas Davi era um homem de Deus. Ele é um exemplo de Deus. Então, vamos lá. 1 Samuel 16, 23. E sucedeu que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então, o que acontece, gente, é o seguinte. 1 Samuel 16, 23. O que acontece é o seguinte: Saul, ele foi escolhido por Deus, desobedeceu a palavra de Deus, por isso Deus enviava um espírito mau sobre ele. Mas Saul, ele não permanecia como arrependido. Não ficava como arrependido. Então, o que acontece? A mesma coisa você pode estar indo em qualquer igreja. Qualquer igreja, não importa a igreja que você vai. Se você não se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, e você tiver aí um espírito mal na sua vida, você tiver um demônio na sua vida, e você não obedecer a Deus, ele vai voltar.
Não adianta, isso aí pode passar no corredor dos 300, pode ir ali em qualquer igreja assembleia, qualquer igreja do mundo inteiro. Não adianta. Então tem que permanecer. O espírito saiu, o que fala a casa? Saiu o espírito, ele vai ali rodear o mundo, vai voltar ali para minha casa, se ele achar limpa, o que ele vai fazer? Vai trazer outros 7 piores do que ele, não é isso que fala? Então a mesma coisa, nós temos que buscar a Deus, preencher nossa vida com Deus. Então não adianta, isso aí é uma coisa que é bíblico. Se você não se consertar e o diabo ele sair da sua vida e você não manter Deus na sua vida, ele vai voltar. Não é a questão da música. E aqui está dizendo que quando Davi tocava a música, e o bispo disse que não resolve. Resolve sim. Agora a pessoa tem que tomar vergonha. A pessoa tem que tomar uma direção na vida dela, uma posição diante de Deus. Vamos continuar. Nós não podemos deixar de advertir as pessoas que estão conosco para que não se envolvam nesse tipo do caicai, porque isso é diabólico, isso é satânico, mas tão diabólico, tão desgraçado. E todos os pastores, líderes que caem pelo poder de Deus estão endemoniados. Estão literalmente possessos. Se vier na Igreja Universal do Reino de Deus, vão cair. Agora eu quero ver colocar a mão na minha cabeça e me fazer cair. Eu quero ver fazer isso. E eu faço um desafio. Vocês, pode vir 7, pode vir 70, pode vir 400 profetas lá das outras igrejas que caem pelo poder. Vocês todos vêm e colocam a mão na minha cabeça. Se eu cair, eu vou aderir a essa doutrina. Agora, vocês também vão deixar eu fazer oração por você. Vamos fazer um desafio. Eu aceito o desafio. Quem quiser, está aí aberta o desafio. Eu desafio os caicais. Né? Eu desafio todos os caicais. E lá nos Estados Unidos, você vê que não é questão de cultura. É questão mesmo de ignorância espiritual. Porque essa praga está atuando em todo o mundo, inclusive, especialmente lá nos Estados Unidos. Essa desgraceira do caicai. Essa é um inferno, As pessoas caem no chão, se machucam, quebram costela, quebram as cadeiras e machucam os joelhos e às vezes machucam as pessoas que estão do lado, que não tem nada a ver com isso. Eu me lembro que o meu pastor, quando eu estava na outra igreja, onde eu nasci, o meu pastor, ele chegou para mim e falou assim, depois de muitos anos, que a Igreja Universal já existia e tal, ele veio um dia me visitar, lá em Nova York. Ele e o meu genro, que também é pastor. Então eles vieram na minha casa e estávamos falando sobre esse negócio do caicai. E ele então disse para mim, esse pastor, eu não vou dizer o nome porque não fica bem, mas esse pastor disse assim, rapaz, você sabe que eu fui nesse movimento e eu caí? Eu falei, não acredito. Eu não acredito, bispo. O senhor caiu? Eu caí, mas eu acredito que ali há uma força e tal. Eu acredito que... Peraí, bispo, o senhor me ensinou, o senhor foi meu professor, o senhor foi meu pastor, o senhor foi meu bispo. O senhor se deixou levar por essa praga desgraçada? Ele me olhou com uns olhos assim, meio assim, reticentes e desconfiado, e não gostou de eu ter falado aquilo. Dito e feito. Mais tarde, esse pastor, coitado, estava totalmente destruído, totalmente fracassado aos montes. Eu não vou falar os fracassos dele, porque tão pouco me interessa. Mas é um pastor, coitado, fracassado por conta de ter dado vazão a esse espírito. Que você vê, um pastor inteligente, ele é inteligente, formado, ele é um pastor, não é ignorante, não é um pedreiro, não. Ele é uma pessoa formada. Ele tem um curso superior, pós-graduação, era um homem inteligente, e era pastor, e era bispo, e ele caiu. Eu falei, bispo, isso me leva a mal não, mas... aqui encerra a nossa conversa, porque realmente isso me decepcionou. Decepcionante. Então, você verifica que o diabo, através desses movimentos emocionantes, tem levado as pessoas
a um delírio espiritual pensando que tem alguma coisa a ver com Deus. E esse espírito enganador, bispo, é tão perigoso, porque ele aparece assim, ele aparece com uma nova maquiagem, ele aparece em forma de luz, ele aparece apresentando novidade. Só que a Bíblia é uma só, a palavra de Deus, quando nós vivemos a fé, o que está escrito e ponto final. Se interrompeu aí, você vê que entrou outra vez, né, sobre aquele debate sobre cair pelo poder de Deus. Quando o seu profeta velho, né, dessa palavra que a gente usou aqui, ele falou e conduziu o profeta novo a desobedecer a Deus achando que está escrito. Você viu o que o rapaz falou, o que está escrito e ponto final. Eu quero que vocês abrem a Bíblia em Apocalipse 1:17. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Que Apocalipse, o apóstolo João, ele estava relatando uma das vezes que ele esteve ali na presença de Deus. Então ele caiu, gente. Abre aí em Daniel 10, 8, 12. Eu já falei sobre isso já, mas eu vou falar de novo, né? Porque às vezes você está na igreja, você está ouvindo besteira, entendeu? Vou dizer que é besteira, porque a palavra de Deus, ela afirma isso fortemente, que há como cair pelo poder de Deus, entendeu? Poder de Deus, gente. Deus, ele faz até mesmo o bispo Macedo cair. Então não existe ele falar que não cai, entendeu? Aí eu falo para você o seguinte: ele desafiou qualquer pastor que cai, colocar lá a mão nele e tal, que ele não cai. Mas Deus, se ele quiser, ele cai. Você pode ter certeza que ele cai com o rosto em terra, quebra o nariz. O que Deus decidir, acontece. Então, aqui, onde Deus fala sobre o cair, é uma grande manifestação da presença de Deus, que faz sim com que a pessoa caia. Porque Deus é poderoso. Vamos ler Daniel 10, do 8 ao 12. Fiquei, pois, eu só, e vi essa grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz da sua palavra, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Olha só, um foi como morto, e o outro profundamente adormecido, como morto. E eis que uma mão me tocou e fez com que movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas da minha mão, e disse: Daniel, homem muito desejado. Então você vê que quando Deus ele permite algo mesmo de Deus mesmo, a pessoa não aguenta, porque Deus é poderoso. Então, o cair pelo poder de Deus, gente, existe. Claro que existe. Eu não falei pra vocês, eu não estou aqui para falar mal do Bispo Macedo, falar mal do Silas Malafaia, falar mal do R.R. Soares, do outro, não. Eu estou aqui porque Deus está me dando essa oportunidade de falar sobre a palavra. E você que está assistindo, você está indo contra a palavra. Por que você está indo contra a palavra? Porque você permanece seguindo. Você viu esse rapaz aí, eu não sei quem ele é. Se ele é um locutor mesmo, ou se ele é um pastor auxiliar, um pastor, um bispo, eu não sei. Mas você vê que ele vai na onda. E o leão vai devorar. Pode ter certeza. Fala sobre o pedreiro, ele está chamando os pedreiros de ignorante. Né? Então, ou seja, se você vai nessa igreja, você é um pedreiro, você é um ignorante. Então a sabedoria Deus dá a quem pede. É dom de Deus, a qualquer um. É qualquer um que quiser sabedoria, Deus dá. Sabedoria vem de Deus. O que acontece? Hoje a gente tem que tomar cuidado. Muito tomar cuidado. É muito fácil enganar as pessoas. É muito fácil. As pessoas não lêem a Bíblia, não observam os mandamentos. Isso aconteceu com um profeta novo.
Deus falou, você não vai ser sepultado no lugar onde seus pais foram, porque você não deu ouvido à minha voz e aos meus mandamentos. Então, gente, vamos observar. Vê se está escrito, porque a pessoa não mostra a Bíblia, toma cuidado. Vamos ver mais. Não tem essa inventação de moda, de cair, de rodar, de ficar pregado na parede, o riso, dente de ouro e coisa dessa. Olha, eu vou dizer para você, chega para cá, pertinho de mim, bem pertinho. Preste atenção. Ora, minha amiga, meu amigo, não é inteligente. Eu vou dizer para você uma coisa, não é inteligente você receber o Espírito de Deus e cair no chão. Porque o Espírito Santo, ele levanta, ele não faz a pessoa cair. Onde já se viu o Espírito Santo fazer a pessoa cair? Isso não tem sentido. Isso não é inteligente. Só as pessoas estúpidas é que acham que o Espírito Santo faz cair. Só quem é burro, desculpa a expressão, só quem é burro. Pergunta: Daniel era burro? João, a quem foi dada a revelação do Apocalipse, Daniel, eram burro? Estúpidas? No que você está crendo? No que você está acreditando? Sabe, eu fico imaginando, sabe, hoje, né, com tudo que a gente tem, internet, né, eu posso falar aqui, uma pessoa ouvir lá do outro lado aqui, o pessoal assiste o nosso blog, lá nos Estados Unidos, qualquer lugar, até outros lugares aí, tem acho que mais 5 países que assistem a palavra que a gente está trazendo aqui. Então, Daniel é burro, homem muito desejado, certo? Mas dizer que isso é satânico, cair pelo poder de Deus, eu mostrei para vocês, João, Daniel, não é satânico não, é uma grande e forte presença de Deus, é a presença de Deus. Então, vê no que você está acreditando. Você está indo para a igreja, você está buscando sua salvação, e não esqueça que a salvação não é de qualquer jeito, o arrebatamento não é de qualquer jeito. Muitos vão se lamentar, Jesus falou, muitos se lamentarão, porque ele vai voltar. Ele vai voltar. Vamos tomar cuidado, porque Jesus vai voltar, muitos se lamentarão, porque ficam escutando falsos profetas, que se dizem profetas, que falam da palavra. Então eu estou te perguntando para você, pergunta lá na sua igreja, A, B, C ou D, ou seja lá qual for a placa que você segura na mão, que você venera, que você adora. Pergunta lá, olha, fulano falou que é burro quem cai pelo poder de Deus, Daniel é burro, João é burro. Porque se é burro, como que eu vou ler o Apocalipse e vou crer que Jesus ele vai voltar? Como é que eu vou crer que Jesus vai voltar e vai me buscar? Eu vou ouvir alguém que é burro? Eu vou acreditar? Jesus ele fala assim, olha, quando vê abominação no lugar santo, quem lê, Daniel entenda. Então Jesus está mandando eu ler uma coisa que um burro escreveu? E aí, gente? A palavra está escrito. O que está escrito e ponto final. Não foi esquecer, rapaz, é que eu não sei o que ele faz. Porque parece o seguinte, que se o Bispo Macedo falar que se adorar a melancia, ele vai adorar a melancia. Entendeu? Porque ali ele está defendendo o salário. A Bíblia fala que não pode ter 2 senhores. Você vai agradar um e desagradar o outro. Vamos continuar vendo aí. Aceita o fato de receber o Espírito Santo e cair no chão. Só quem é burro, quem não pensa. Porque quem é inteligente jamais vai aceitar uma coisa dessa. Jamais vai aceitar receber o Espírito Santo e cair no chão. Essa é a realidade. Você é o quê? Você é gente ou é burrinho? Ou cavalo? Ou aparelho? O que você é? Eu sou ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Eu sobre a minha vida e me levantou. Olha, abre a Bíblia no Mateus 15, versículo 1. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, por que transgridem os teus discípulos as tradições dos anciões?
pois não lavam a mão quando comem pão. Jesus respondeu, porém, e disse: por que transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então você vê bem que os homens ali, né, aquelas pessoas que entendidas da palavra de Deus, por que vocês transgridem os seus discípulos? Aí Jesus fez uma pergunta: e vocês, por que vocês transgridem os mandamentos pela vossa tradição? Não é porque eu não faço, que não tem na Bíblia. Não é porque eu não quero aí deixar Deus agir na minha vida para cair. Eu particularmente nunca caí. Eu já vi gente caindo pelo poder de Deus. Eu já vi gente dançando, já vi. E na minha igreja não tem a tradição de dançar pelo poder de Deus ou cair pelo poder de Deus. Mas eu já vi. E é uma coisa que eu achei muito de Deus. Você vê a pessoa sendo tomada ali, como Daniel, como o apóstolo João. Mas não é tradição na minha igreja. Então você vê bem que a tradição dos anciões, eles eram contra, e Jesus fala: por que vocês, pela vossa tradição, quebram os mandamentos? Transgridem os mandamentos. Então você tem que ver que não é porque a gente não faz que não tem na Bíblia. Tem na Bíblia, tem na palavra de Deus. E Jesus disse o quê? Aquele que não é contra nós, é por nós. Tá, vamos ler agora o versículo 7. 15, versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Então você vê bem que Jesus ele já deixa claro que isso aí é de homens. Isso aí é de homens. Porque se não tem base bíblica, não está usando a Bíblia aí, eu não vejo nenhum momento. O problema é esse: muitos pastores, bispos, evangelistas, isso, aquilo, aquilo outro, estão aí pegando a mídia, né, internet, isso, aquilo outro, a palavra amiga do fulano de tal, a palavra de não sei no que, vote no fulano, entendeu? É preceito de homens e não vai levar você a lugar nenhum. Nenhum. Agora eu digo para você: e se Jesus te oferecesse um novo caminho? Ah, mas eu já aceitei Jesus? Eu já sou de Deus? Eu já sou do povo de Deus? Eu sou do povo de Deus? Jesus disse: se eu me glorio a mim mesmo, o que acontece? Agora é em vão. Então, eu posso dizer para você que Jesus hoje, você que está assistindo esse vídeo, ele quer te oferecer um novo caminho, um novo lugar. Aceitar Jesus verdadeiramente. Ó, abre aí em João 4. Vamos ver o que acontece. Você se diz de Deus, você diz que tem Deus, mas nessa passagem Jesus deixa claro que você pode se achar do povo de Deus, conhecer as escrituras, conhecer os mandamentos, e você ainda está fora, porque você não obedece. Tem que praticar. Vamos lá. Versículo 6. João 4, versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse, pois, a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se contaminam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem te pede, você diria: dá-me de beber, e eu te daria água viva. E disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar do poço, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, e os seus filhos? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu der nunca terá sede, porque
a água que eu lhe der fará com que nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Dizendo-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Jesus falou assim: vai e chama o teu marido. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos e agora não é o seu marido. Disseste a verdade. E a mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Entenderam aqui? Placas! É aqui! Samaria, Jerusalém, Igreja Universal, R.R. Soares, Bispo Macedo, Silas Malafaia. Tem uns outros aí também, vários, Assembleia, Igreja Universal, Presbiteriana, Testemunho de Jeová, Igreja Católica. E começam a falar isso. Procurando, aqui é o lugar de adorar, mas vocês falam que é aí. Eu falo da palavra. Palavra de Deus. Você veio falando placa alguma? Que eu vou em placa alguma? Estou mandando você ir placa alguma? Vamos lá. Jesus disse: mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, Jesus estava falando o quê? Não é nem nesse monte e nem em outro. Então vem a hora. Mas ele está dizendo assim, que a salvação vem dos judeus, que Jesus tinha que nascer lá. Mas não era nem lá e nem em outro lugar. Aí ele diz aqui mais, ó. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os que assim o adorem. Deus é espírito, e importa os que o adorem em espírito e em verdade. E aqui fala, Jesus se declara o Messias, o Salvador, e ela sai falando de Jesus por aí, falando o que tinha acontecido. Então veja bem, eu estou oferecendo para você aqui, porque Jesus, Deus, ele fala que em Mateus 15, lá dos anciões, voltando lá, para você entender, Mateus 15, a gente tinha lido uma parte, e agora a gente vai ler a outra. (15 e 12). Jesus estava falando o quê? Peraí, vocês estão falando que os meus discípulos não lavam as mãos, então eles estão indo contra as tradições. E por que com as suas tradições vocês não cumprem o mandamento? Aí depois eles falam assim, ó, lá no versículo 12. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu e disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar o outro cego, ambos cairão na cova. Então é isso. O profeta velho levou o profeta novo para a morte, uma morte terrível. Jesus já deixou claro: o profeta cego guia cego e ambos cairão na cova. Agora você decide onde você vai cair. Você viu que Jesus chegou para essa mulher, e essa mulher era do povo de Deus. Essa mulher conhecia a palavra, falou de Jacó, falou da salvação que eles adoram. Jesus falou: não vai ser nem lá e nem em outro monte. Vocês adoram o que vocês não sabem. Então você está adorando o que você não sabe. Se você está seguindo o homem, se você está fazendo a vontade do homem, você vai cair na cova com o homem. Você vai ter uma morte terrível.
Eu agradeço a oportunidade, medite sobre essa palavra, medite sobre a palavra de Deus e aprenda. Se um profeta profetizar algo e não estiver firmado na palavra de Deus, está escrito aqui, está escrito. E você puxar na Bíblia, procurar na Bíblia, e se você procurar nas Escrituras e não tiver, deixai-os, porque são condutores cegos, e um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Assim disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.